Bom, graças e paz ao Senhor Jesus, amém? Então, a proposta da missão na íntegra essa noite, que foi nos dado, é uma pastoral para a decepção. Para você ter como centrar a ideia dessa pastoral e como surgiu, a pastoral da decepção, para decepção, é por causa das pessoas que procuram uma satisfação dentro de uma comunidade e, na verdade, a maioria das pessoas hoje estão procurando ser feliz de alguma forma. E quando ela não encontra essa felicidade que é proposta nos púlpitos de algumas igrejas, ela se decepciona e aí ela abandona a fé e muitas vezes ela tem dificuldade de entender o Evangelho. Então, pensando nisso, eu queria começar com uma história de uma mulher que é da nossa favela. Eu trabalho numa favela chamada Favela do Cigano, em Santo André, que tem muita gente, e essa senhora ela tem um filho chamado Leandro, que o filho dela tem câncer na cabeça. E ela era traficante da favela. E por causa que o filho começou a ter o desenvolvimento da sua doença, ela começou a buscar em todos os lugares a solução do problema de saúde do seu filho. E ela chegou a uma certa igreja, um certo local, que a gente não pode chamar de igreja, mas um certo local, aonde eles prometeram a cura para essa criança. E essa criança não foi curada. Então, por prometer a cura, muitas vezes, não ser atendida, a pessoa se decepciona, ao ponto de fazer uma mudança de mente, de vida, de coração, que é isso a proposta do Evangelho, e não podemos negociar nada em relação ao Evangelho, a não ser a mudança de vida, o compartilhar das coisas, o dividir a vida com o outro, porque é isso que Jesus propôs. E quando vem uma proposta, agora eu vou começar a falar, porque eu consigo falar só sem o microfone na mão. Então, com essa proposta, tá bom, foi nos dado a incumbência de falar sobre a pastoral da decepção. E quem tem essa proposta de vida são os neopentecostais, são as pessoas que acreditam na teologia da prosperidade de uma forma absurda, aonde a saúde, a felicidade, o dinheiro é colocado em primeiro lugar. Então, eu vim aqui não para criticar todas as coisas, que eu acho que seria difícil para mim, mas eu vim aqui com uma proposta de tentar tirar a ilusão que muitas vezes nós seguimos antes de seguir o Cristo. Porque tem muitas pessoas que elas seguem a ilusão que vai conquistar, que vai ser feliz, que vai chegar a um ápice da vida abastada, e essa não é a proposta do Evangelho. Então, eu vim aqui para tentar propor uma mudança da ilusão para o Evangelho, dentro dessa pastoral. E eu quero começar com a história da igreja. E na história da igreja existe um evento que vem se repetindo. A história de Gregório. Gregório foi um homem cheio de Deus, um homem que lutava para que o Evangelho se expandisse para todos os lugares do mundo, e esse homem enviou missionários para a Inglaterra. E os missionários da Inglaterra, eles não estavam tendo muita eficácia no seu trabalho, como eles aprenderam, que é se doar às pessoas, que é dar a vida, porque na Inglaterra já existia, no 4º até o 8º século, já existia as suas divindades, as suas idolatrias, dentro dos santuários deles. Então, Gregório manda uma carta para os seus missionários, falando assim: olha, vocês entram nesses santuários
e na calada da noite vocês tiram os santos, as divindades que eles adoram, e coloquem as imagens dos mártires da igreja, porque assim eles vão se converter. Então a ideia de Gregório era que as pessoas tinham que se converter dentro dos seus templos aos santos, aos pais da igreja. Então, aí vale uma pergunta, né? Que conversão era essa que aconteceu? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque eu acredito que uma das coisas prioritárias da vida do Evangelho é a conversão. Então, a conversão, que conversão é essa? Né? E que conversão é essa que o Evangelho não intervia em coisa nenhuma na vida das pessoas? Porque era só uma adoração a algum ídolo. Então, houve uma substituição das divindades da Inglaterra por santos mártires da igreja. Que conversão é essa? Então, parece que essa ambiguidade, esses equívocos ainda acontecem hoje, porque parece também que essa chamada teologia da prosperidade veio substituir o Evangelho, ou seja, agiram da mesma forma. Nós estamos vindo aos cultos, nós estamos vindo às palestras, nós estamos adorando a um Deus, mas muitas vezes nós não sabemos qual é o Deus que nós estamos adorando. E aí nós chegamos dentro das nossas comunidades achando que estamos adorando um Deus, mas na verdade nós estamos adorando a Mamon. E Mamon significa aquele que me domina, aquele que detém a minha vida, aquele que eu pertenço. Mamon significa isso, que vai me direcionar para todo lugar aonde ele deseja. Então parece que a história se repete. Parece que a história se repete. Não está segurando esse negócio. Parece que a história, ela se repete desde Gregório, a substituição do Deus verdadeiro para um Deus que não é verdadeiro. Ou seja, hoje a inversão acontece da mesma forma, porém, é uma inversão do imaginário dos seres humanos, dos imaginários das pessoas que estão seguindo e achando que estão seguindo o Cristo. Então, vale a pergunta: o que está mudando no país, na cidade ou na região onde eu estou, quando pessoas se convertem? Então, o que está acontecendo simplesmente é a continuidade da mesmice, do nada, da inércia. Então, o que nós precisamos entender é que quando há uma conversão, há também uma ação na cidade de transformação, de injustiça para justiça, da falta de capital para capital, porém, um capital que é partilhado, um capital que é dividido, onde todos podem comer, onde todos podem viver, onde todos podem estar. Ou seja, não adianta nós queremos esconder que essa teologia, ela só atrapalha a vida do ser humano e vai fazer com que ele se individualize e que ele ache que ele é o setor da bênção de Deus na vida dele. E uma das coisas que nós temos notado há anos já é que quem se sobressai nessa teologia simplesmente são os líderes das comunidades que pregam sobre prosperidade. Mas uma das coisas que acontecem muitas vezes, essa bênção que chega até o líder não vai até o público, não vai até o povo, não alcança as pessoas mais pobres. O Evangelho não é para isso, para alcançar alguns. O Evangelho veio para alcançar a todos. Então nós precisamos substituir essa teologia que não tem nada a ver com o Evangelho. E essa teologia tem a ver com um sistema político e econômico que o nosso país vive hoje. O sistema político e econômico que o nosso país vive hoje dá situações para que essa teologia continue. Por quê? Porque nós estamos vivendo o sistema econômico chamado neoliberalismo, que tem o valor como todo o capital, que tem como cunho também o consumo através da felicidade, e que tem que aqueles que podem obter as coisas são os abençoados, e aqueles que não conseguem nada são os amaldiçoados por Deus.
Deus não veio para amaldiçoar nem abençoar alguns. Deus veio para abençoar com a salvação do Cristo e com o Evangelho todos. Porque a Bíblia diz que a chuva vem para os justos e para os injustos. Então, esse Deus é um Deus da graça que vem alcançando as pessoas. Ou seja, o neoliberalismo veio para falar que o consumo vai trazer felicidade. O neoliberalismo veio para falar que o reino é o capitalismo, ou seja, o dinheiro. Quanto mais você acumular, mais abençoado você vai ser. Então, a igreja assume essa idolatria, que eu quero chamar de imagem idolátrica, para que ela possa continuar agradando ou querendo agradar a Deus. Não tem nada a ver com o Evangelho isso. Se você ganhou um carro, se você comprou um carro, se você tem uma casa grande, se você tem muito dinheiro, não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho não veio para enriquecer ninguém. O Evangelho veio para fazer partilhas. O Evangelho veio para trazer igualdade. O Evangelho veio para trazer um Deus que deixou todo o seu poder, toda a sua honra, toda a sua glória, para se tornar homem, e homem pobre, envolto dos pobres, ao ponto de cooperar com eles. Se a igreja que se converte ao Cristo e não tem ação em relação às pessoas que sofrem na terra, ela não entendeu o Evangelho. E eu quero respeitar você como ser humano, mas eu gostaria de verdade de sacar você dessa ilusão, para que você entenda que o nosso Cristo é um Cristo que morreu no meio de dois marginais, e não morreu no meio de duas pessoas abastadas. Eu quero sacar você dessa idolatria para um Deus que se envolve não com pessoas que estão comendo na mesa, mas com pessoas que estão embaixo da mesa lavando o pé. Porque a igreja que tem a prosperidade como base da vida dela, ela vai se sentar no meio dos poderosos. E o Evangelho veio para sentar no meio daqueles que não têm poder. Então, a teologia que nós queremos propor aqui, da teologia da pastoral, da decepção, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos conscientizar do sistema opressivo, divisor que nós estamos vivendo. A primeira coisa que uma igreja que quer ter saúde dentro do cristianismo precisa se conscientizar que ela não veio para ter poder, ela não veio para ter riqueza, ela não veio para ser alguém a não ser aqueles que servem, que cuidam, que se abaixa na mesa para saber da pessoa e valorizar aqueles que estão embaixo nos pés e não aqueles que estão em cima na cabeça, mas aqueles que olham a todos como iguais. Então, nós temos que entender que o neoliberalismo é um companheiro da nossa teologia da prosperidade, porque o neoliberalismo faz com que a teologia da prosperidade fale para você que a salvação é o consumo e que o reino de Deus é o capital que você tem acumulado. E nós vamos falar aqui para você que a salvação não é o consumo. A salvação é você dividir com quem não tem. Então, nós precisamos entender que nós estamos num equívoco. E o reino de Deus não é o capitalismo ao ponto de acumular riqueza para falar que eu sou abençoado e o pobre que não conseguiu nunca será abençoado. Eu vim aqui para falar e atrair você para que você possa entender as verdades do Evangelho. E o Evangelho, ele só é Evangelho quando é o Evangelho de Jesus. E não é o Evangelho de homens. É o Evangelho do Cristo que ressuscitou. E para ser Evangelho, esse Evangelho não pode se tornar em uma religião. Esse Evangelho não fundou nenhuma religião e nem proclamou nenhuma doutrina religiosa ou mitológica.
Esse evangelho, ele não proclamou nada dessas coisas que efetuam a religião. Ou seja, esse Jesus, ele não criou nenhuma religião. Ele simplesmente falou do reino de Deus. Existe uma grande diferença entre o reino de Deus e o capitalismo, e o neoliberalismo, e esses sistemas todos. Religião é quando eu tenho um templo, quando eu tenho um dogma, quando eu tenho doutrinas, quando eu tenho pensamentos que eu tenho que seguir, quando eu tenho um sacerdote que eu tenho que pedir tudo para ele. Jesus já abriu as portas sacerdotais ao ponto de colocar todo mundo como sacerdote. Todos são sacerdotes, somos sacerdotes em Cristo. Nós podemos ter toda a autoridade para entrar nos Santos dos Santos toda hora e qualquer hora que nós queremos. Tanto pobres e ricos podem se aproximar do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Esse é o evangelho que nós cremos como uma pastoral da decepção, que vai tirar a pessoa da decepção, porque é um derrotado, que todas as palavras positivistas que ele já lançou, ou que ele já pensou, não funcionou na vida dele, mas existe um Deus que ainda olha para ele e ainda permite que ele entre por causa do sangue de Jesus, e não por causa da quantidade de dinheiro, e nem por causa do poder que ele tem, mas por causa do sangue poderoso de Jesus. Então ele não criou religião nenhuma, ele não criou nenhuma doutrina, nenhum discurso sobre Deus, e não encontrou qualquer religião, pois o evangelho é aquele que trabalha para harmonizar a crise entre ricos e pobres. A religião quer simplesmente trazer paz, mesmo à custa de alianças com os poderosos. Religião sempre faz isso, vai trazer paz, vai querer paz, mas o evangelho veio trazer uma crise entre ricos e pobres. Esse é o evangelho que nós cremos. Porque quando Jesus encontra com os seus, ele fala muito claro que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Então o evangelho, ele tem que criar uma crise naqueles que têm poderes aquisitivos e de domínio. Se não criar crise, não é o evangelho. O evangelho também é conflito entre ricos e pobres, é a opção entre os ricos e pobres. Jesus proclamou e inaugurou o reino de Deus na terra. Os apóstolos que enviou eram leigos, sem missão religiosa, mas com uma missão de anunciar o reino de Deus, que não era um reino das almas, mas era um reino sobre as pessoas. E nessa terra primeiro, antes da terra futura. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que os apóstolos, os discípulos, aqueles que viram Jesus, aqueles que se sacrificaram por Jesus, aqueles que falaram com Jesus, que se tornaram apóstolos, que sofreram e morreram martirizados, esses homens foram enviados sem ser e sem ter poder nenhum nas mãos, nem dinheiro, nem alparcas, nem sacola, nem mochila, para simplesmente levar o reino de Deus. Então o que ele quer dizer com isso? Que o reino de Deus é uma partilha com a vida. Não adianta nós queremos ser superstars e também ser apóstolos enormes que ninguém pode tocar. O que nós temos que ser são pessoas, gente. Deus mandou gente para alcançar gente. E aqueles que querem se tornar deuses, como a teologia da prosperidade promete, eles se impedem de se relacionar com os outros, porque eles acham que eles são melhores do que os outros, eles acham que eles têm mais contato com Deus do que as pessoas. Isso não é verdade, porque o evangelho veio para que os homens possam ter contato com os outros homens, e não só falar de Deus, porque ele não veio buscar só alma, ele veio trazer vida. E trazer vida não é buscar alma, é tocar em pessoas, é se apaixonar por gente, é se amar, e amar significa eu dou a minha vida porque amo. Ele nunca tira a vida de ninguém. Esse evangelho que nós estamos propondo não é propor tirar a vida daquilo que você já não tem,
mas é dar a vida para que você possa ter vida e vida em abundância. E essa vida em abundância não tem nada ligado com o capital. Tem algo ligado quando eu divido. Quando eu divido, eu tenho e ele também pode ter. Então o Evangelho é o Evangelho de anunciar, mesmo sendo incapaz, mesmo sendo pobre, mesmo sendo amado de Deus, eu posso anunciar o Evangelho. E eu, quando sigo e me converto a esse Evangelho, eu desço as escadas para me aproximar de pessoas e não preciso ser o maioral. Eu posso ser um deles, porque eu estou no meio deles. E é isso que a decepção vai diminuir, é isso que vai fazer com que a decepção diminua. Eu não preciso ser o ídolo, eu posso ser um igual. E eu sendo igual, eu posso mostrar para a pessoa que Jesus, ele me faz igual e não diferente. Agora, a teologia da prosperidade me faz ser diferente, porque eu quero alcançar os topos das posições, tanto de poder, de dinheiro, de função que eu posso ter. O Evangelho fala para você descer, porque o Evangelho quer que todos sejam iguais em Cristo Jesus. Não tem escravo, cítara, não tem mulher, não tem homem, não tem ricos nem pobres. Todos têm que ser iguais em Cristo Jesus. E uma das coisas que nós não podemos prometer é que o futuro nos pertence. E eu decido a minha vida ao ponto de fazer com que eu tenha para poder viver o meu futuro. Eu não decido a minha vida. Quem decide a minha vida é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai decidir o que eu posso e o que eu não posso fazer. O Evangelho não é um estilo expositivo, não é um ensino acadêmico, não é uma escolinha dominical, não é um estilo narrativo, não é uma leitura, muito menos ainda explicação do Evangelho. Menos ainda um estilo teológico, porque o Evangelho não tem nada a ver com a teologia. O Evangelho é sempre um apelo, e esse apelo é o apelo de Deus, dirigido para o próprio homem, para que ele não seja desumano, mas que ele se torne cada vez mais humano, que ele não seja divino, mas que ele continue sendo homens de dores, pessoas com sofrimento, ao ponto de poder dividir, mesmo não tendo, porque esse é o apelo de Deus, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para viver com tudo o que Ele pode, nem com todo o poder, mas Ele enviou esse Deus para se tornar homem, para que a gente possa ter vida. E muitos de nós queremos ter tanta vida que nos tornamos deuses. O Evangelho não é uma narrativa, não é uma escola, não é teologia. O Evangelho é uma essência da vida, que eu dou a minha vida para o outro, porque o outro necessita mais do que eu. E assim ele vai poder viver. Então o Evangelho autêntico só pode ser revelado, e eu só posso perceber o Evangelho autêntico quando eu produzo vida na vida do outro. Mas para eu produzir vida na vida do outro, eu preciso dar a minha vida para que ele possa ter vida. E o Evangelho, ele é uma experiência junto com Deus, na aproximação com o outro, que Jesus ensina o encontro com Deus, não pela mente, nem por atitudes interiores, nem por orações e nem por nada, mas é pelo concreto amor ao próximo. Não adianta você falar que você ama, não adianta você falar que você gosta da pessoa, e quando ela vem com as suas necessidades, nós taxamos ela como pecador.
Porque a teologia da prosperidade vai falar para mim da seguinte forma: você que não tem está em pecado, e por isso a maldição está sobre você. Agora, aqueles que têm são abençoados e Deus está do seu lado. Não tem nada a ver com o Evangelho. Porque o Evangelho vai falar, não, o Evangelho só é Evangelho quando existe um apelo para você se aproximar daqueles que necessitam, daqueles que vivem em prol dos outros, daqueles que renegam, daqueles que têm atitudes de misericórdia e de solidariedade ao sofrido. Esse é o Evangelho. Não dá para ter Evangelho se só nós somos abastados na vida. Só nós obtemos as coisas. Existe um homem que escreveu no século XIX, é um homem muito interessante, chamado Søren Kierkegaard. É um filósofo. Ele falou que o emburguesamento do cristianismo faz com que as pessoas esqueçam a esperança e a cruz. E é isso que nós estamos vivendo hoje. E muitas pessoas já esqueceram da esperança eterna e da cruz que ele precisa carregar. Porque hoje quem carrega a cruz são os outros, porque eu estou assentado na cruz que esse povo está carregando. Então eu só posso discernir quando eu posso ver o Evangelho no serviço ao próximo. Não tem Evangelho se não tem serviço ao próximo. Não tem Evangelho se existem na igreja pessoas que vivem famintas e pessoas que comem abastadas. Não existe Evangelho quando eu só como e o outro não pode comer. Não existe Evangelho se eu visto e o outro não pode vestir. Não existe Evangelho se eu bebo e o outro não pode beber. Não existe Evangelho se eu habito e o outro não pode habitar. Não existe Evangelho se nós não repartirmos e não acordarmos para a solidariedade que Deus está nos chamando. Não existe Evangelho se nós não nos compadecermos daqueles que sofrem e vivem à margem da vida, porque não conseguiram viver da forma que a religião queria, a teologia queria. Mas esse Deus está além da teologia, está além da religião, que Ele alcança o decepcionado ao ponto de estar do lado dele e trazer pessoas para cooperar, para que a esperança e a fé levante novamente para Ele. Só se aproximando das pessoas. Não existe Evangelho sem aproximação. Deus quer aproximar você daqueles que não podem. Então, assim, é possível afirmar que o reino de Deus não é um domínio religioso, mas é uma renovação de toda a humanidade. Então é o que Deus quer, é a renovação de toda a humanidade. Não é a renovação de alguns, mas é de toda a comunidade que mora na terra, porque esse era o desejo de Deus. Por isso que Ele coloca no jardim o homem, por isso que a criação é importante. Por quê? Porque Deus queria que todos morassem, Deus queria que todos comessem, Deus queria que todos tivessem uma vida abastada dentro do jardim. E por isso Ele quer trazer a humanidade de volta para Ele, para que todos possam ter o que nós não tivemos aqui. É uma realização que muda o sentido da história humana. E também é um apelo do próprio Deus, que através das ações do Cristo, revela ao homem para que ele se dedique ao serviço em prol do outro. Ou seja, não temos a visão do reino e a proclamação do Evangelho se pessoas continuarem sendo escravizadas pelos poderosos dessa terra. Não dá para realizar o Evangelho se nós dominarmos uma multidão e se só nós tivermos as coisas. Então, aonde Deus abençoa uma pessoa só, nós temos que ter cuidado para saber se de verdade esse Evangelho que está pregando é o Evangelho do reino de Deus ou é o Evangelho do mamon.
Então nós precisamos entender, o reino de Mamon vai trazer como salvação o consumo. O reino de Mamon vai trazer o acúmulo de riqueza como o reino de Deus. Mas o Evangelho veio para repartir, veio para dividir, veio para se solidarizar com aqueles que não têm. Então, o que eu quero dizer nessa noite, porque é uma introdução, eu quero dizer nessa noite que nós estamos precisando de uma conversão. E essa conversão, ela precisa ser genuína. E eu queria ler com você João capítulo 3, verso de 1 a 7. Gregório, ele mandou trocar as imagens, porque o povo pagão ia se converter ao Cristo, trocando só as imagens. E a Inglaterra se converteu, mas não sei se converteu da maneira certa. Mas hoje, nós continuamos no nosso culto, e a imagem também foi trocada. Uma imagem de um Cristo sofredor, de um Cristo que ama pessoas, de um Cristo que se dá por elas, para um Deus chamado dinheiro, para um Deus chamado Mamon, que Mamon tem uma conotação e tem um significado que é aquele que me domina. Então tem muita gente dominada pela riqueza e que não olha para o outro porque tem medo de se perder por causa da riqueza que tem. E aí dentro desse texto, Jesus se encontra com um homem que ele é rico. Ele mora num condemônio fechado em Jericó, porque a maioria dos sacerdotes moravam em Jericó, num condomínio fechado. E ele vem de Jericó para Jerusalém. E lá ele tem um bate-papo com Jesus. Esse cara chama Nicodemos. Todo sacerdote era muito rico. Todo sacerdote tinha um poder de decisão por causa do Império Romano. O governador tinha medo dos sacerdotes, muitas vezes. E todas as decisões que ele tomava, que era de cunho religioso, ele tinha que perguntar para o sacerdote. Ou seja, o governo estava envolvido com a religião da época. E aí vem um homem na calada da noite perguntar para Jesus algumas coisas. E é isso que eu quero ler para vocês. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito, é necessário vos nascer de novo. E eu acredito que a igreja brasileira, ela está passando por um momento que é necessário voltar a pensar nesse texto, e é necessário voltar a nascer de novo, porque ela já esqueceu daquilo que ela começou. As boas obras ela deixou, por causa da riqueza do seu próprio coração, por causa do desejo de obter as coisas. Nós lutamos nessa terra para ter, para adquirir, para ser feliz. Não quero ter doença, quero ser uma pessoa sempre jovem. A jovialidade está em jogo, a felicidade está em jogo. Inclusive, eu estava indo de Goiás para São Paulo no domingo retrasado, eu vi uma senhora toda jovial, vestida, bonita.
E aí ela pegou a fila prioritária. Eu falei, pô, mas nem parece que tem 65 anos. Então, as pessoas joviais querem tirar privilégios das idades, mas ao mesmo tempo não quer mostrar a idade. Isso é a ridicularização do ser humano. Então eu acredito que a pessoa ela precisa nascer de novo. E Jesus, quando está falando aqui, ele não está falando aqui sobre um nascimento espiritual que a pessoa precisa ter. Jesus não está falando aqui de um nascimento que simplesmente nasce para a inabilidade, nasce para se fundar na sua inércia, nasce para estar sentado num banco em 4 paredes, nasce para ouvir pessoas e achar que ele tem muito poder e por isso eu venho até aqui. Ele nasce em primeiro lugar para Deus e não para o ídolo. Então Jesus ele está falando aqui que para nós entrarmos no reino de Deus, e quem manda nesse reino é Deus, e não são os homens que mandam, ele precisa nascer de novo. Então Jesus está chamando um homem rico, poderoso, para simplesmente fazer algo. Nascer de novo para Jesus naquela hora era dizer para Nicodemos da seguinte forma: acabou? Não, tenho 24 minutos ainda. É dizer da seguinte forma: você vai ao reino de Deus impossibilitado porque você não tem poder. Então ele estava falando para Nicodemos da seguinte forma: Nicodemos, abandona o poder religioso. Por isso, Nicodemos ficou perturbado e falou: não, naturalmente eu não posso entrar na barriga da minha mãe. Eu acho que se fosse hoje, Jesus ia falar: idiota, não é isso que eu estou falando. Ô imbecil, não é para você entrar na barriga da sua mãe de novo. Eu estou falando para você se tornar criança, porque quem nasce, nasce como criança. Então nós temos que voltar a ser criança. E voltar a ser criança é não ter poder. Porque a criança depende. A criança precisa de tudo e de todos. Então Jesus está chamando para um novo nascimento de interdependência, de depender dos outros, de precisar dos outros, de falar das necessidades para os outros. Por isso que Paulo fala em Gálatas, que nós temos que comunicar aos santos as nossas necessidades. E se vamos começar alguma coisa, tem que ser primeiro os domésticos da fé. E por que hoje nós não falamos das nossas necessidades? Porque nós achamos que se nós falarmos, nós vamos ser ridicularizados, que nós não temos fé, que nós não temos poder para pedir, que nós somos inábeis. E é isso que Jesus está falando. Você tem que ser inábil, Nicodemos. Você não pode ter o poder religioso, nem o poder político na tua mão. Você tem que nascer de novo, porque uma criança não tem poder político, depende dos outros, vai depender para se amamentar, vai depender para comer, vai depender para se vestir, vai depender até para a gente levar você no banheiro, mano. Então só pode entrar no reino de Deus pessoas que são impossibilitadas. Jesus está falando isso para Nicodemos. E isso vai contra qualquer maré de prosperidade. Porque um dos fundamentos da prosperidade é ter poder. É orar para que o chefe caia e que você assuma o lugar dele. Porque você é cabeça e não é cauda. Virou bicho, né? Porque nem gente você é. Virou animal, porque é animal que tem cauda. Homem não tem cauda. Homem pensa. E por isso eu gostaria de sacar você dessa ilusão, para você cair na realidade, que Deus quer que você nasça de novo, que você deixe o poder, abandone o poder financeiro, poder político e religioso que você tem, e se envolva na interdependência com as pessoas. Para isso, é um chamado de Deus. Vem, deixa tudo, e se não deixar família, pai, mãe, dinheiro, bens,
não é digno de mim. O Evangelho não faz negociata com gente que quer comprar o cristianismo. O Evangelho não faz negociata com gente que poder quer manipular. Porque o Evangelho vai nascer mesmo dentro da manipulação. O Evangelho vai nascer mesmo dentro da negociata. Porque nós precisamos de gente que nasça de novo. E para nascer de novo, ele não pode ter poder. Outra coisa que o reino de Deus requer, ele requer pessoas que não tenham pretensão nenhuma. Porque se ele tiver alguma pretensão, já não é evangelho. E é isso que o reino de Deus é. O reino de Deus não é recompensa monetária. O reino de Deus não é sabedoria em lidar com uma empresa. Não tem méritos. O reino de Deus não são só para aqueles que merecem. Não é meritório o reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que se curvam, que se submetem à voz desse Deus que fala, deixa tudo e vem. Tudo também no reino de Deus é de graça, é dom gratuito. E dom gratuito significa que você não merece, mas tu ganhou. E não é por qualquer coisa que você faça, seja oração mirabolante, seja óleo, seja você orar em cima de um objeto e vender. Isso aí é sacanagem, né? Isso nem é religião, isso aí é roubo. E que muita gente acha que isso tem poder algum. Não tem. É sem pretensão nenhuma, sem capacidade de fazer alguma coisa, porque as crianças, elas só podem esperar, não ter pretensão e nem capacidade de fazer coisa alguma. Deus está procurando esses homens e essas mulheres que vão abandonar a ilusão para voltar de novo para o Deus verdadeiro. O reino de Deus, ele é sim subversivo, porque o reino de Deus vem através de Jesus para subverter você da imagem idolátrica do mercado para o Deus verdadeiro do reino de Deus, que é esse Deus que divide, é esse Deus que mesmo amando o seu filho, divide ele com você, para que você também possa ter acesso a ele, é esse Deus que se empobrece como homem, que se coloca como escravo, que valoriza a samaritana, que valoriza a prostituta, que dá vista ao cego, mas que se envolve, que toca na pessoa, que ama a gente. Não adianta a pessoa falar que ama, mas nunca foi na sua casa. Não adianta a pessoa falar que te ama, mas nunca dividiu nada no seu sofrimento. Não adianta falar. O amor de Deus é ação completa ao outro. Não dá. E nós temos que procurar esses incapacitados e empoderá-los com a presença de Deus e com a vontade dos homens, para que eles possam ver o quanto é bom viver com Deus. E aí a igreja, ela não se estagna na riqueza. A igreja, ela se torna um movimento. E esse movimento vai trazer e impulsionar pessoas ao reino de Deus. E o reino de Deus é uma partilha completa da sua vida. A igreja tem que se tornar um movimento em prol daqueles que são necessitados e têm dificuldade, sem esperança, sem capacidade, lutando para viver. Nós precisamos lutar por eles, porque a igreja só foi viva quando ela saiu das quatro paredes e a graça de Deus, por causa das pessoas, alcançar os outros que estão necessitados, presos, prostitutas, crianças de rua, mendigos, pessoas que precisam ver que elas são valorizadas pela igreja, que diz que ela é o monopólio do Cristo. A igreja não é o reino de Deus. A igreja serve o reino de Deus.
A igreja é um instrumento de impulso, ou do sinal que as pessoas precisam ver, que o reino que está no futuro está vindo para o presente. Ele não está vindo do passado, mas ele está vindo do futuro. E quem constrói esses sinais são pessoas que entenderam que ele não precisa ter poder, ele não precisa ser divino, ele não precisa ser autoritário, mas ele precisa ser homem, se tornar homem novamente. Por isso que tem que nascer de novo, porque quem nasce de novo vai se tornar homem, porque aqueles religiosos e aqueles políticos já tinham se tornado desumanos. Então Jesus chama Nicodemos para ele nascer de novo, para ele se tornar simplesmente homem, dependente, sem poder, sem pretensão, simplesmente para servir a humanidade, para uma transformação abençoadora da cidade, do estado e do país que ela mora. A igreja que não se deixa substituir, ou que não permite a substituição do Deus que ela serve, para o Deus de Mamon, ela torna um movimento em prol da justiça e da paz aonde ela está localizada. Justiça, porque todos vão comer. Justiça, porque todos vão beber. Justiça, porque todos vão ter o necessário para viver. E aí a paz vai simplesmente romper diante dessas ações. E não haverá mais pessoas com necessidade na sua própria comunidade. E aí eu termino com Atos dizendo: não havia nenhum necessitado sequer, porque eles dividiam o que tinham, porque tudo era incomum. Esse é o sinal. Ninguém pode deixar de ter tudo em comum, porque o reino de Deus, nós não vamos ser mais do que os outros. No reino de Deus, vamos ser iguais. No reino de Deus, não vamos ter poder, porque o poder está todo localizado em Deus. E nós simplesmente vamos viver. Jesus nos chamou para segui-lo e não para adorá-lo. E eu acho que no Evangelho, nós podemos só saber de uma pessoa que pediu adoração. E essa pessoa é o diabo. Estamos adorando a quem? Estamos servindo a quem? Deus nos chamou para segui-lo. E seguir é uma ação e não é uma inabilidade. É uma ação que eu tenho em prol daquele que é a imagem e semelhança do meu Deus, um outro ser humano. E assim nós vamos nos libertar dessa teologia que nos escraviza, nos mata, nos oprime, ao ponto de nós darmos tudo o que temos e não recebemos nada em troca, nem os pobres da igreja recebem, porque ele tem que dar para receber. Comece a dar a vida para esses necessitados. Antes de dar alguma coisa, dê a vida para aqueles que precisam. E veja se de verdade essas pessoas que te lideram estão dando a vida por aqueles que estão morrendo. O Evangelho é urgente, porque vai levar vida para quem está morrendo. E nós temos responsabilidade como igreja. Igreja, não substitua o Deus do reino pelo Deus Mamon de forma nenhuma. Vamos eliminar essa ambiguidade da nossa vida e atacar de verdade o reino das trevas, porque o inferno não vai prevalecer. E o inferno aqui no mundo é ver pessoas morrendo sem condições alguma. E nós precisamos, de verdade, ser igreja. E ser igreja, ser comunidade, é não ver ninguém passando necessidade. Aqueles que têm, dividem o que não têm. E aqueles que não têm, recebem de bom grado. Porque nós vamos comunicar as nossas necessidades. Porque assim a igreja vive. E não só de construir templos,
mas de construir casas, hospitais, escolas, pessoas que precisam de tudo isso. Nós somos responsáveis. Igreja tem que fazer. Falando nisso, eu tenho ainda alguns minutinhos e eu quero falar para você. Ontem eu visitei a nossa favela. Foi maravilhoso. Toda vez que eu estou na favela, eu me realizo. Porque eu vejo como eu sou igual a eles. Quando eu estou no meio dos travestis, eu vejo e falo, poxa, ser humano que ama, que deseja, que tem sonhos, que tem alegria, que tem tristezas, que tem um anseio de viver. Quando eu estou no meio das prostitutas, eu falo, poxa, eu não posso deixar essa pessoa morrer sem falar para ela que eu a amo. E ontem eu estava na favela, onde tem tudo isso. E aí eu cheguei na casa de um homem que há 5 anos trabalha. E ele só conseguiu construir 3 paredes para 3 filhos e uma esposa. Eu sentei com ele, olhei para a casa e falei, quantos anos você está construindo essa casa? Ele falou, 5 anos, pastor. Mas todo o dinheirinho que sobra, depois que eu comprei comida, depois que eu comprei tudo que meus filhos necessitam, eu compro 1 tijolo, 2 e vou pondo aqui. Aí eu falei assim, e se nós como comunidade viéssemos aqui para te ajudar a levantar essa casa? Ele falou, poxa, eu só poderia ser grato, porque o que eu mais desejo é um lugar para dormir tranquilo com a minha esposa. Aí eu falei, eu vou tentar, não posso prometer, porque eu também não tenho, mas eu vou tentar, porque eu quero ser um sinal do reino de Deus, e para ser um sinal do reino, eu não posso ver pessoas dormindo ao relento, eu não posso ver pessoas sem comer, eu não posso ver pessoas passando necessidade. Esse é o coração que Deus quer que você tenha, não que seja igual a mim. Permitam dar o exemplo da minha vida. Mas eu quero que você seja você, livre dessas opressões ilusórias que você não vai conquistar. Mas todos nós podemos conquistar algo, que é a solidariedade de volta, recolhê-la, para que todos possam viver uma vida perto de Deus, e não só alguns. Obrigado.